depois vai para 2. Já estamos na câmera 2 aqui esperando você. E a gente tem muita coisa para fazer um bate-papo até o final do programa, né? São 11h25, 11 horas e 25 minutos. Lembrando que amanhã, no programa de amanhã, eu vou estar recebendo o secretário de Desenvolvimento Social, Valdec Amaral. Foi criada uma polêmica aí em torno de uma coisa que ele, uma bobagem, para mim eu achei bobagem, né? Em cima de um negócio que ele falou sobre nordestino. Agora, tudo isso para mim é um mimimi danado, mas isso é assunto para amanhã. Isso é assunto para amanhã. Amanhã que a gente vai falar sobre isso e mostrando a seriedade da situação. E o Valdec também vai falar sobre o momento da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma secretaria que cuida de pessoas. Ela cuida de pessoas. Isso é um trabalho que as igrejas vêm fazendo em Teresópolis, já sempre fizeram, né? Mas agora com uma intensidade maior. O cuidar de pessoas. Tá? Vocês fazem esse trabalho lá na tua igreja? Também, Hélio, também. Inclusive, no último domingo, nós tivemos a oportunidade de realizar um evangelismo na comunidade do Tiro, e foi tremendo. Algumas vidas declararam a Cristo Jesus como Salvador, e esse é o grande propósito, né? A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, é festa no céu. Então, nós temos esse trabalho também. Inclusive, existe um trabalho social na parte de alimentação, onde é arrecadado na nossa igreja, sempre no culto de Santa Ceia, nós intensificamos este recolhimento de alimentos. Deve ter sido domingo agora. Exato. Nós fazemos, né, através dos nossos pastores, da nossa liderança, essa arrecadação de alimentos para montagem de cestas básicas e doação às comunidades. Porque uma pessoa, quando chega na igreja, quando ela procura uma igreja, ela chega muito machucada. Ela Sim. chega machucada, às vezes chega machucada no corpo e espiritualmente também. Então ela precisa de acolhimento, ela precisa de ajuda. Como é que você conduz isso lá? O nosso pastor Cláudio Simas. Existe um ministério chamado Consolidação. Tá. Que é especificamente voltado para essas questões. Ou seja, a pessoa, como você mencionou, ela chega destruída, com problemas emocionais, problemas espirituais, e ela é acompanhada pelos membros desse Ministério de Consolidação. Os membros desse ministério, eles acompanham essas pessoas, para que ela realmente se fortaleça, primeiramente na palavra de Deus, e possa vir a caminhar conosco, e possa vir, né, ter esse processo, porque a cura, a libertação, ela pode ser, sim, num momento instantâneo pelo poder de Deus, mas em muitos casos, Hélio, é todo um processo. Então, esse ministério também trata deste processo para as pessoas. A pessoa, quando chega, ela precisa ser ouvida, ela precisa ouvir, ser ouvida porque ela quer falar, tem que ter alguém para ouvi-la. Né? Ela precisa ouvir, tem que ter alguém para falar com ela. Então, isso é que é o mais importante, alguém que esteja ali para ouvir o sofrimento que ela está passando. Né? Sem dúvida, isso é fundamental, faz toda a diferença. Eu também, eu não nasci cristão evangélico, eu sou o processo de uma conversão, um processo longo de conversão, onde passei também por todo esse processo, fui acolhido, muito bem recebido, e já há quase 10 anos venho trilhando essa jornada, e é bênção na minha vida, um processo todo de reestruturação física, mental e espiritual. Vale muito a pena. Sim, com certeza. E Teresópolis é uma cidade, a gente está vivendo um momento tão difícil no Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? Mas no Brasil a gente está vivendo um momento muito complicado. Tá? Esse processo eleitoral que a gente passou agora, que aliás não terminou, que vem a ser ao longo dos meses, não é só o dia da eleição, é o que veio antes da eleição, os últimos 12, 15 meses, né? Ele foi muito desgastante, mesmo para quem não presta atenção. Que mesmo que a pessoa não preste atenção, mas ela está ouvindo em algum momento. E aquilo acaba afetando a pessoa. Tá? E isso leva as pessoas a um estresse tão grande. E outras tantas coisas. As redes sociais, que também está muito difícil. Aliás, como é que vocês trabalham com rede social? Como é que você vê a rede social hoje? Olha, Hélio, eu particularmente como pessoa, eu utilizo as minhas redes sociais, né, as minhas mídias, principalmente no intuito de
evangelizar. Porque tem muita coisa Tá? ruim em rede social. Tem. Porém, eu parto do seguinte princípio, onde eu fui ensinado. A gente absorve aquilo que é bom, aquilo que não, a gente, né, simplesmente deleta. Eu e minha esposa em casa, nós temos esse bom costume. É claro que existem coisas que não necessariamente de conteúdo cristão que você possa, sim, participar, assistir, inclusive, às vezes, até promover, tá? Mas é necessário, sim, que se tenha esse filtro, porque, como você disse, hoje existe uma série de conteúdos que realmente não são adequados, não trazem princípios morais para a família. Então, é necessário, sim, esse filtro. Em casa, nós temos esse cuidado, tá? Além, é claro, de evangelho. Ontem mesmo, após a convocação do Tite para a seleção, né, eu tive algumas questões que, enfim, eu particularmente não concordei muito e expus isso aí, mas assim, de uma forma carinhosa, de uma brincadeira onde você não vai extrapolar nenhum limite. Você não concordou com o quê? Com a lateral direita? Também. Eu acho que convocação de seleção, em nenhum momento ela seja uma unanimidade nacional. Não vai ser nunca. Parto desse princípio. Como corintiano que sou, gostaria muito de ver o Renato Augusto, que é um cara que, não só pelo clubismo, tá? Mas, ao meu ponto de vista, ao meu entender, é um cara que vem jogando fino da bola, mesmo com idade, entre aspas, já um pouquinho avançada. Ele tem 34 anos, mas tem excelentes números no ano de 2022, diferente, por exemplo, do Fred, atleta que eu mencionei na minha página. Nada pessoal, mas pelas próprias estatísticas. Ele é um atleta que joga no Manchester United, ele joga na linha atrás do Cristiano Ronaldo, CR7, e não tem uma assistência para gol. Tem um gol na Premier League, ou seja, números ruins, e é um cara que foi convocado, um atleta que foi convocado para disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Enfim. Mas ele tinha que decidir ou levava Oh, meu Deus. Você falou aí agora do Corinthians. Renato Augusto. Ou Renato Augusto, ou levava Everton Ribeiro. São características parecidas e eu também gostaria de mencionar aqui, em relação aos atletas, para ver que não é clubismo, tá? Jogadores que, assim, têm feito diferença nos seus clubes. Por exemplo, o Scarpa e o Dudu no Palmeiras também não foram lembrados. O Dudu, mais uma Copa, não foi lembrado. Palmeiras, campeão brasileiro, com 3, 4 rodadas de antecedência, melhor defesa, melhor ataque. Não teve ninguém. Só teve o goleiro, o Everton, exato. O Flamengo está mandando 2, o Gabigol não foi convocado. Tá? E todo mundo esperava, achava que o Gabigol fosse, né? O Gabigol não foi convocado. Mas isso deu polêmica na rede social? Não, assim, claro que tem uma brincadeira ou outra, a gente tem amigos que também partilham desse contexto, né, de esporte, de futebol, rola uma brincadeira, mas dentro da naturalidade, tudo muito saudável. Inclusive, quem participou também foi o Pastor Sidney, amigo nosso em comum, ele foi lá, comentou, a gente brincou e vida que segue. Você é daqui do Rio de Janeiro? Eu sou natural de São Paulo. Você sou paulistano. É de São Paulo. Sim, da capital. Por isso que você é corintiano. Exato. Então é por isso. Eu, como sou flamenguista, estou melhor. Embora tenha perdido o último jogo aí, mas a gente já vinha ganhando 9 jogos atrás. Só para mexer. Aqui, a tua esposa está aí. Ela falou que é ela que faz a feijoada. Ela não conta pra gente como é que ela faz a feijoada, não? A minha esposa, Gleice Daniele, junto da minha sogra, que eu não chamo de sogra, eu chamo de mãe, tá? Com todo carinho, a dona Irani, não pôde estar aqui, mas te mandou um abraço, beijo no coração. Recebido o abraço. Mas você não quer contar pra gente da feijoada, não? O que você bota além do feijão? Muito carinho. Muito carinho? É a razão da feijoada, é a razão da feijoada funcionando. Irmão, é o seguinte, você está numa região, você falou Morro do Tiro, e que eu conheço bastante, o Morro do Tiro, Rosário, Perpétuo, Cruzeiro, é uma região que a gente fala muito aqui, que volta e meia tem a aparição de drogas, não quer dizer que seja só ali, porque tem na Barra, tem na Tijuca, tem no Comarim, tem na cidade inteira. Lamentavelmente, na cidade inteira. E eu queria saber a tua preocupação com isso, porque o crack invadiu Teresópolis de uma tal maneira, há pouco mais de um ano, que já foram apreendidas aí mais de 10 mil pedras de crack em um ano.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o trabalho que vocês fazem lá na igreja. Ok. Vamos lá. Você que está nos assistindo, se você quiser saber um pouquinho do meu testemunho, eu te convido a participar dos nossos cultos na Igreja Apostólica Ministério da Fé. Fala agora. E vamos lá. Eu fui usuário de drogas. Fui usuário de drogas por quase 15 anos, tá? Realmente é um caminho onde, se você não tiver, em primeiro lugar, se você não tiver a orientação de Deus, tá? Você não declarar que Deus é único e suficiente na sua vida, é praticamente impossível sair do caminho das drogas. Eu passei por esse processo, tá? Tive inúmeras perdas na minha vida, perda da minha família, dos meus entes queridos, tá? Perda da minha dignidade como homem. Eu cheguei a um processo onde, no final, quando a gente chama de fundo de poço, eu cheguei a morar nas ruas, tá? Não me vanglorio disso, muito pelo contrário, mas é para se ter a exata noção do que a droga faz. O crack em si é uma droga recente aqui na cidade de Teresópolis, porém é uma droga das piores que se possa existir, que realmente degrada. E uma cidade, eu costumo dizer, uma localidade onde se tem o crack, essa localidade adoece. Adoece por quê? Primeiro, as pessoas já viciadas em algum outro tipo de droga, ela, ao experimentar o crack, isso cientificamente comprovado, ela vicia. E vicia, muitas das vezes, não tem o próprio autossustento, então busca de outras situações para conseguir a droga, onde começa a praticar pequenos furtos, pequenos delitos, e aí, consecutivamente, é onde eu digo que a nossa cidade, o nosso município, a região, enfim, ela passa a adoecer, porque você vê situações onde anteriormente não existiam, os pequenos furtos, os pequenos crimes que vão se tornando cada vez maiores, e crimes maiores, como a gente vê em cidades maiores, tá? Nas grandes capitais, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, onde muitos crimes são praticados, crimes até considerados hediondos, com motivação na droga. Então, é necessário, sim, que a igreja tenha participação efetiva, tá? Para que venha tratar dessas pessoas, porque, além de ser um problema de saúde pública, é, sim, também um problema espiritual, tá? É, sim, um problema espiritual, e é necessário tratamento. As igrejas, também o Ministério da Fé, apoia de uma forma de uma forma onde não aparece muito. Por quê, Hélio? A pessoa, quando a família, tá? Não é algo agradável de se conversar, não é algo legal de ser exposto. Então a gente procura, os nossos pastores procuram não expor, obviamente, a família que passa por esse problema como dependente, tá? Mas existe sim um trabalho de apoio, primeiramente a essas famílias, e essa pessoa, se ela tiver realmente o interesse, o desejo de ter a vida transformada, restaurada, sarada e remida, ela vai passar por um processo onde nós temos também apoiadores, tá? Inclusive de clínicas, de casas de apoio, casas de recuperação, que podem sim prestar todo esse apoio a essa população que infelizmente sofre. O crack, e o pior do crack, é que ele atinge aquela faixa de idade ali, entre 15, 16, 17 anos, que está na formação, né? Eles estão ali na formação quando são atingidos aí pelo crack, que é uma droga que já começou em Teresópolis. Aliás, o COPET, Conselho dos Pastores, está fazendo um trabalho legal nas igrejas, pedindo aos pastores para divulgar o Disque Denúncia, que é importante. A OAB também, a polícia, que prende bastante e apreende bastante, mas esse troço cresce cada vez mais aqui em Teresópolis. E a igreja é fundamental nisso aí. Fundamental, as igrejas. Você conhece algum caso? Pegou algum caso recentemente? Conhecemos sim. Gostaria também de parabenizar aqui o trabalho do 30º Batalhão da Polícia Militar, tá? Que vem fazendo trabalhos efetivos, trabalhos constantes, diários, nós acompanhamos, né, todo esse trabalho de apreensão, para que não se permita enraizar. Um trabalho muito forte, um trabalho também extremamente necessário. Eu ontem conversei com o secretário de Segurança aqui no programa, o da Luz,
E ele falou que hoje nós temos uma guerra de facção em Teresópolis. Quer dizer, isso é extremamente grave. E a igreja, eu sei que a igreja está fazendo o trabalho dela. Com todas as dificuldades, a igreja está fazendo o trabalho. Chegamos ao ponto de ter uma guerra de facção em Teresópolis. Coisa que nem nunca poderia imaginar que isso fosse acontecer aqui na nossa cidade. Gota elétrica no Alto, gota elétrica em Albuquerque, gota elétrica em Araras. A gota é elétrica, gota elétrica com promoções. A gente volta já.